Dia da coluna de Andresa Matais aqui no Contexto. André Chaldes, repórter da coluna, está aqui com a gente para trazer bastidores exclusivos da CPMI do INSS. Chaldes, bem-vindo, muito boa tarde. Olá, Neila, olá, ouvintes, boa tarde a todos. Chaldes, essa história da CPMI do INSS, ela continua com fogo total lá no Congresso Nacional e a gente viu nas últimas matérias, inclusive suas matérias lá na coluna da Andresa, falam a respeito dessa CPMI. Quem tiver interesse, inclusive, já pode acessar lá no portal metropolis.com. Vimos também que grande parte aí dos recursos do sindicato, do Sindinap, que é o sindicato em que o irmão do presidente Lula, o Frei Chico, é o vice-presidente, foram bloqueados, os recursos foram bloqueados. O Milton Cavallo também teve a prisão decretada pela CPMI, mas eu vou deixar você contar para quem está nos assistindo. Pois é, Neila, foram uma série de reveses aí nos últimos dias para o Sindinap, né, que é esse sindicato que tem o Frei Chico, o irmão mais velho do presidente Lula, como vice-presidente. Eu lembro, Neila, no começo dessas apurações, o pessoal do Sindinap e os próprios governistas ali nas redes, eles repetiam que o Sindinap não era investigado, né? O diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, chegou aí num programa jornalístico dizer que as investigações não abrangiam o Sindinap. Bom, agora, diante de tudo isso que vem acontecendo, fica difícil manter essa versão e o governo, nesse momento, luta para tentar, pelo menos, mitigar ali os danos e evitar o pior. Evitar, por exemplo, a convocação do Frei Chico, que deve ser votada amanhã, na quinta-feira. Amanhã também, Neila, a CPMI deve votar esse pedido, esse requerimento de prisão do presidente do Sindinap, que é o Milton Batista de Souza, o Milton Cavallo. Esse requerimento ele foi apresentado pelo relator da CPMI, que é o Alfredo Gaspar, e ele deve ser votado amanhã. Em sendo aprovado, se é que ele vai ser aprovado, porque agora o governo aparentemente conseguiu uma maioria na CPMI, se for aprovado, daí sim segue para o Supremo Tribunal Federal, que é quem vai decretar efetivamente a prisão. Não é a primeira prisão que foi pedida, solicitada na CPMI. Eu lembro, inclusive, é o único que eu vou me lembrar, que foi o advogado Delson Williams, que teve a prisão solicitada pela CPMI. Claro, como você disse, tem todo um processo que tramita aí, nada aconteceu até então. Vamos ver se com Milton Cavallo vai ser diferente. Agora, o Sindinap, que é esse sindicato, já está prejudicado, com recursos bloqueados, aí sendo investigado. Pode ser, como você disse, que o Frei Chico também seja convocado, convocado lá para a CPMI. Mas agora, sem esse dinheiro, o que pode acontecer com o Sindinap? Assim, o que a gente vê no momento é um quadro bastante grave lá. Assim, a gente tem pessoas lá dentro que são nossas fontes, né, nesse momento. Eles mencionaram, por exemplo, uma reunião que teve agora na segunda-feira, para tentar acalmar os ânimos ali dos funcionários da entidade, né, a respeito de todo esse processo. A gente tem visto, além do bloqueio de 389 milhões em bens e recursos do sindicato, a gente soube recentemente que o sindicato perdeu algo como 98% dos filiados, depois que o INSS criou esse mecanismo para as pessoas se recusarem, né, ou tirarem o desconto. Então, assim, isso foi um processo, Neila, que um próprio dirigente do Sindinap moveu lá contra a eleição mais recente da entidade. E aí ele explica que o sindicato tinha 317 mil filiados pagando, né, tendo suas aposentadorias descontadas ali pela entidade, e que agora esse número não chega a 5 mil pessoas. Uau. E aí, ou seja, 98% saiu, né? Então isso mostra que devia ter algo errado no processo de filiação do sindicato, se de repente a maioria esmagadora resolve sair, né, assim que começam as investigações. E segundo, isso gera toda sorte de impactos. A gente soube, por exemplo, que já tem atraso de alguns alguns funcionários lá do sindicato já estão tendo atraso nos seus salários em decorrência dessas dificuldades financeiras aí que a entidade vem passando, né? É uma coisa lamentável, porque não necessariamente os funcionários sabiam de alguma irregularidade, então a gente torce aí para que essas pessoas consigam receber os seus direitos trabalhistas, enfim, tudo que elas têm direito.
Bom, acompanhando essa CPMI, a gente está vendo, aliás, antes mesmo da CPMI, já nas investigações da Polícia Federal, Chalders, a gente via que todas as pessoas que participam ou participaram desse esquema, elas conseguiam lavar dinheiro comprando alguns itens em comum, como joias, carros, obras de arte. Tem também uma matéria na coluna de vocês, na sua coluna com a Andresa, que fala também de um lobista que comprava joias, não é isso? Esse lobista é o Danilo Bernd Trento. Ele é um lobista famoso aqui em Brasília, ele já foi investigado em outras ocasiões, já foi inclusive indiciado, Neila, na CPMI da Covid em 2021. E o Danilo, ao contrário de alguns outros investigados, né, ele resolveu dar vazão ao dinheiro comprando joias. Assim, a gente não consegue afirmar com certeza que o dinheiro das joias é o dinheiro do INSS, embora a gente saiba que ele tem recebido o recurso ali, por exemplo, do Camisotti, né, que é o empresário lá, que é um dos principais investigados. Bom, o Danilo comprou lá cerca de R$1 milhão em joias, num intervalo muito curto de tempo, e que é uma coisa bastante inusual, assim, né, se você pensar no padrão de vida das pessoas, ou mesmo de um profissional bem-sucedido, e comprar aí R$1 milhão em joias em pouco mais de 6 meses, Neila. E assim como ele, a gente tem outros investigados na farra do INSS que vinham mostrando ali um padrão de vida muito elevado, que não é condizente com a renda declarada dessas pessoas. Então, por exemplo, a Cecília Rodrigues Mota, que é uma advogada, ex-servidora do INSS e que de repente, de uma hora para outra, começou a comprar veículos de luxo. Comprou dois Ford Mustang elétricos, né? Esse daí que está aparecendo na imagem, e num intervalo muito curto de tempo, assim, com poucos dias de diferença de um para o outro. Quase 900 mil reais, quer dizer, quase não, pouco mais de 900 mil reais em veículos adquiridos por uma servidora pública aposentada, que tem uma aposentadoria de 7 mil reais. E assim como ela, tem alguns outros casos, né? A gente pode ficar aqui enumerando tudo que vem aparecendo nos últimos dias, desde que começaram a chegar a CPMI do INSS, os documentos ali que dizem respeito à movimentação financeira das pessoas investigadas, Neila. Então, assim, e no caso dessas compras de veículos, até assim, mostra o grau de displicência, de certeza da impunidade dessas pessoas. Porque se você tem dinheiros de origem ilícita, por que você vai comprar um carro e botar ele no seu nome, né? Assim, eles ignoraram ali o beabá da lavagem de dinheiro, Neila.